Irmãos, vamos orar, graça e paz. Senhor Deus da glória, bendito é o teu nome. Obrigado por mais uma noite que o Senhor nos concede. Depois de um dia abençoado do Senhor, nós louvamos o teu nome mais uma vez. Nesta congregação, quando os teus filhos te assistem, o Senhor tem olhado por nós, tem nos abençoado nas regiões celestes, tem nos abençoado na nossa lida. Bendito seja o teu nome. Que esta noite, ó Deus, seja mais uma noite agradável na tua presença. Os nossos corações se curvem diante da tua majestade. Que nós, Senhor, tenhamos vontade, sede, necessidade de aprender do Senhor. Que teu Espírito Santo, ó Deus, nos console, nos abrace e nos faça alegres nesta noite, porque é uma noite que o Senhor mesmo nos chamou para estar aqui. Então, toma-nos nas tuas mãos, que os nossos lábios se abram para te adorar nos cânticos, que os nossos ouvidos estejam atentos à mensagem que o Senhor tem para nós. Que o Senhor toque no coração do seu servo para que ele possa ser diligente e possa, Deus, ser fiel à tua palavra para recebermos a bênção do Senhor. Cuida dos nossos corações. Se tem algum coração aflito, acalma. Se tem algum ansioso, ó Deus, que ele entenda e aprenda a descansar no Senhor. E haveremos, ó Deus, juntos glorificar o teu nome e assim, ó Deus, descansarmos em ti. Muito obrigado. Leva-nos a te adorar. Faze-nos cativos ao teu trono de graça. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos ficar de pé para nós louvarmos a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder,
ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, Senhor. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço nos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Cantemos mais uma vez. A Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços.
Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço em teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Oh Senhor, como é bom te ter nesta noite e poder desfrutar da tua presença, Pai. É bom te ter aqui comigo, Senhor. Senhor, é bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Vem, Senhor, vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. É bom te ter aqui comigo, Senhor. Senhor, é bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Oh, vem, Senhor, cante, igreja. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor, vem, Jesus, vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver.
Senhor, e aviva o meu viver. Louve ao Senhor nesta noite de todo o seu coração, com as suas palavras, com um novo cântico ao Senhor. Ele é digno, Ele é santo, Ele é puro, Ele é grande. Te amo, Senhor, te adoro, oh bendito Deus, glória ao teu nome. Receba nesta noite, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor que pertence somente ao Senhor, em nome de Jesus. E que a igreja diga amém. Pode tomar o seu lugar, por favor. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês ricamente, em nome de Jesus. É muito bom ter você aqui conosco nesta noite, nesse nosso encontro de estudo bíblico. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que tem a ver com a família. E eu gostaria então de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4, meus irmãos, diz o seguinte: Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Oremos nesse momento. Pai eterno, em nome de Jesus, te damos graças nesta noite por essa oportunidade de nos reunirmos neste lugar em teu nome, para louvarmos o Senhor, para ouvirmos a tua palavra, para sermos edificados, instruídos pela palavra do Senhor. Pois temos crido, ó Deus, que a tua palavra ela é viva e eficaz. Então que nesta noite o Senhor nos dê entendimento, ilumine a nossa mente, Espírito Santo, para nós compreendermos as verdades espirituais que vamos aprender nesta noite. Usa a minha vida, eu dependo totalmente do Senhor, eu preciso da tua graça, da tua sabedoria, do teu poder. Santo Deus, use a minha vida conforme a tua vontade, ajuda-me nesta noite a ensinar a palavra do Senhor para os meus irmãos e também para aqueles que estão nos assistindo pela live nesta noite. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. O estudo de hoje visa nos ajudar a viver o cristianismo dentro da nossa casa, em nossa família. O cristianismo precisa ser uma realidade, em primeiro lugar, na nossa família. As primeiras pessoas que precisam ter convicção de que nós somos cristãos são os nossos familiares. Se houver alguma coisa que
transmita aos nossos familiares que há uma incoerência da nossa vida com o cristianismo, certamente o nosso testemunho vai ser comprometido. Então, nós precisamos viver o cristianismo em primeiro lugar na nossa família. Principalmente aqueles que não são cristãos, eles percebem nitidamente quando há uma incoerência da nossa fé com a nossa vida, com o nosso viver, com a prática do cristianismo. Então, como nunca hoje nós precisamos aprender os princípios que a palavra de Deus nos ensina em relação à família. Quais são as atitudes que nós devemos tomar com os nossos familiares? O que é que Deus ele espera de nós como cristãos em relação à nossa família, em relação aos nossos familiares? Eu quero então, em primeiro lugar, que você entenda um pouco o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler. Nós lemos apenas um versículo, mas você precisa ler depois em casa todo o contexto dessa passagem. Eu convido você depois de estudar comigo essa passagem, que você em casa continue meditando, continue estudando essa passagem bíblica, para que você possa compreender de maneira geral aquilo que Paulo está ensinando nesse texto. Mas eu vou fazer um breve resumo para que você possa ter um panorama do contexto dessa passagem, tá bom? Bom, esse texto, meus irmãos, foi escrito pelo apóstolo Paulo, segundo os estudiosos, em 62 a 64 depois de Cristo. Isso aconteceu em meio à quarta viagem missionária do apóstolo Paulo, e ela foi destinada ao seu filho na fé, Timóteo. Por isso que a carta recebe o nome de Carta a Timóteo. Timóteo foi um jovem que se converteu na viagem missionária do apóstolo Paulo, tornou-se um discípulo e um grande auxiliar de Paulo nas viagens missionárias. E Paulo, então, ele escreve esta carta, esta primeira carta, para compartilhar instruções de como Timóteo deveria agir na igreja, como ele deveria liderar, como ele deveria tratar vários assuntos como um pastor, como um líder de uma comunidade, ok? Então, esta carta, ela também foi escrita para orientar Timóteo com respeito às viúvas que haviam na igreja. Senhoras e senhoras jovens que perderam seus maridos por algum motivo, talvez um acidente ou uma doença, uma fatalidade, e que estavam viúvas e que precisavam de cuidados. Paulo, então, passa nesse capítulo 5 a apresentar orientações específicas para Timóteo de como a igreja deveria tratar as viúvas. Mas, ao mesmo tempo, Paulo também traz à tona a responsabilidade dos cristãos em relação às viúvas, em relação também aos familiares. E é isso aí que eu quero, então, chamar a sua atenção. Nós vamos perceber no contexto que Paulo está aqui tratando do cuidado com as viúvas, que vai do versículo 3 até o versículo 16. Esse é o contexto, tá bom? Do versículo 3 ao versículo 16, Paulo está falando aqui de como que a igreja tem que cuidar das viúvas, tá? E aí, então, a gente vai perceber que as famílias deveriam cuidar das suas viúvas. Segundo, a gente vai também entender que a igreja deveria cuidar das viúvas desamparadas e necessitadas. Aquelas viúvas que não tinham familiares, que não tinham filhos, que não tinham netos, estas sim deveriam ser cuidadas pela igreja. Mas aquelas que tinham filhos e netos, a responsabilidade era deles. É isso que Paulo, então, trata aí nesse contexto, tá bom? E Paulo deixa bem claro que a igreja não deveria sustentar viúvas jovens hedonistas, ou seja, viúvas que se entregavam aos prazeres, viúvas que não viviam de acordo com o evangelho. A igreja não tinha responsabilidade de cuidar das viúvas que não tinham compromisso com o Senhor, que não viviam o evangelho. Essas jovens, elas deveriam então se casar, constituir uma nova família, para poder então viver
a sua vida normalmente, tá bom? Paulo, nesse contexto, também falou da responsabilidade dos cristãos de cuidarem dos seus familiares. Aqui é o ponto que a gente vai estar tratando nessa noite, tá? E aí a gente vai perceber que no versículo 4, ele ordenou os cristãos a cuidarem de seus familiares. Apresentou 2 motivos para os cristãos cuidarem dos seus familiares. Isso está no versículo 8, que daqui a pouquinho a gente vai estar lendo esse texto, compreendendo e aprendendo com ele. E no versículo 16, ele enfatizou o dever do cristão de ajudar as suas viúvas necessitadas. Tudo isso a gente vai examinar com muito cuidado nessa noite. Só estou querendo aqui passar para você, então, o contexto dessa passagem, ok? Gente, por que é importante nós falarmos sobre isso hoje? Primeiro, nós temos visto que o sistema mundano está guerreando contra a família tradicional. Eu não sei se você tem percebido isso. O mundo está trabalhando para destruir a família tradicional, a família constituída por Deus. O sistema mundano ele está trabalhando para tirar a posição do líder da família, para colocar um outro tipo de líder que não foi o líder que Deus instituiu. O sistema mundano está querendo trocar os valores e os papéis dos membros da família, totalmente de forma completamente diferente, antagônica daquilo que a Bíblia nos ensina. É por isso, então, que nós temos visto tantas famílias destruídas, divididas e arruinadas por influência de um pensamento, de uma ideologia, de que essa questão patriarcal do homem ser o líder, o chefe da família, já não é mais tão importante nos dias de hoje. Então, isso tem trazido grande transtorno para muitas famílias. A mídia, os jornais, as redes sociais, que mais que nós podemos dizer? Sim, as faculdades estão trabalhando para destruir, minar todos os princípios bíblicos da mente dos nossos filhos. Por isso que nós temos visto crescer adolescentes e jovens rebeldes, porque estão incutindo na cabeça deles que eles não devem, não precisam obedecer mais aos seus pais, que eles podem escolher o sexo que eles quiserem, que não têm valores morais, que pecado não existe. Ora, se pecado não existe, irmãos, então não tem princípios morais, tá? Não tem certo nem errado. Tudo é relativo. Percebe isso? Pois é, quando há um relativismo nos princípios morais, então não tem um padrão. Então cada um vive do jeito que quiser. Então o marido vai viver do jeito que ele quiser, a mulher vai viver do jeito que ele quiser, os filhos vão viver do jeito que eles quiserem. Então não vai ter nenhum princípio regulador na família para preservar a família. Então é por isso que nós temos visto casamentos serem destruídos, porque os papéis estão sendo trocados, a mulher está virando o marido está virando a mulher, os filhos estão sendo os pais estão sendo os filhos, porque o que a gente tem visto é que os filhos estão mandando nos pais e os pais estão obedecendo os filhos. Então há uma troca de valores. Hoje os pais têm que acatar o que os filhos estão determinando. Há 30 anos era diferente, mas tudo isso por quê? Porque há um trabalho no sistema mundano de desconstruir todos esses valores morais. E estão conseguindo, gente. E estão conseguindo. Porque isso está entrando na cabeça dos nossos filhos praticamente quase todos os dias. Se o teu filho vai de segunda a sexta para a escola, de segunda a sexta estão lá trabalhando na cabeça dos seus filhos para desconstruir os princípios da família. Então hoje, nós temos visto um grande descuido com a família. Nós precisamos voltar para a Escritura para entender por meio dela o que é que Deus espera de mim como cristão em relação à minha família. E é isso que a gente vai ver agora, tá bom?
Então vamos lá. Depois de nós lermos todos os versículos que vamos examinar, nós vamos entender que a família precisa de cuidado. Toda família precisa de cuidado. Todo familiar precisa de cuidado. Nenhum familiar é independente. Todos nós precisamos de cuidado. É isso que Paulo vai passar para a gente. É isso que a gente vai entender à medida que a gente for estudando. E é isso que nós precisamos assimilar logo de início. A família precisa de cuidado. Quando eu digo a família, eu digo os familiares. A minha esposa precisa de cuidado. A minha filha precisa ser cuidada. Eu preciso ser cuidado. Não há um membro da família que não precise ser cuidado. Todos nós precisamos de cuidado. Quem vai cuidar de nós? É a questão. De quem é a responsabilidade de cuidar dos membros da família? É aí que está o problema. É aí que está a questão. Porque o que a gente tem visto é muita gente querer tirar o corpo fora da responsabilidade de cuidar da família. Cada um quer cuidar de si, cada um quer resolver o seu problema, quer ver a sua vida, e o outro membro da família. Isso aí é com ele e Deus. Eu vou ver minha vida, vou dar meu jeito, vou dar meus pulos, e seja o que Deus quiser. Só que essa não é a ideia que a Bíblia passa para a gente. A coisa é tão séria, irmãos, é tão profunda e é tão delicada que a gente precisa, então, entender isso aí, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos aprender nessa noite que o cristão ele tem a responsabilidade de cuidar e cuidar bem da sua família. Todo cristão, toda pessoa que recebeu Cristo na sua vida, ela tem uma grande incumbência na vida dela. Que incumbência é essa? Cuidar da sua família, cuidar da sua casa. Essa responsabilidade não é só de um membro da família, é de todos os membros. Todos os cristãos devem cuidar da sua família. Por quais motivos? Eu quero apresentar agora esses motivos para vocês. Primeiro motivo, cuidar da família é colocar a religião em prática. É a primeira razão pela qual nós devemos cuidar da família. A Escritura vai nos ensinar aqui que quando cuidamos da família, estamos colocando a religião em prática. A religião não é só praticada na hora do culto, quando a gente vê no domingo de manhã, no domingo de noite, ou na terça-feira, ou na sexta-feira. Não, gente. Vai além disso. Paulo vai nos ensinar aqui que nós praticamos a verdadeira religião cuidando da nossa família. Veja agora comigo o versículo 4. Olha o que diz o texto aí, e por isso esse texto foi o texto base da nossa mensagem de hoje, tá? O texto diz assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer o quê? Piedade, para com a sua casa, própria casa, e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. A minha versão é a versão NVI, aqui no meu esboço. Eu estou lendo a primeira versão que a igreja usa. Mas veja que neste texto aqui, Paulo está orientando que os filhos e os netos aprendam, em primeiro lugar, praticar a piedade na sua família, na sua casa. E a piedade aqui tem a ver com o quê? Com a nossa prática religiosa, com o nosso relacionamento com Deus. Por isso que na versão NVI diz assim, ouça: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes filhos e netos aprendam primeiro a colocar a sua religião em prática, cuidando, repare, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada
a Deus. Percebe como que então na versão NVI ele traz exatamente essa ideia de colocar em prática a religião? Isso tem a ver com a expressão piedade na revista atualizada. Aqui a piedade é colocar a religião em prática, o seu relacionamento com Deus em prática, correto? Muito bem. O comentarista Matthew Henry disse o seguinte sobre esse versículo: o respeito dos filhos para com seus pais e o seu cuidado por eles é adequadamente chamado de piedade. Muitas das vezes nós achamos que piedade, vida religiosa, se resume a ler a Bíblia, a orar, a ir nos cultos, alguma coisa que esteja relacionado diretamente com Deus. Só que Paulo está mostrando aqui que a piedade ela é praticada também quando cuidamos dos nossos familiares. Você não está fazendo algo direto para Deus, neste caso você está fazendo para um membro da sua família. E este cuidado que você tem com a sua família é um ato de piedade, é uma prática religiosa. Percebe como que isso é importante? William MacDonald disse o seguinte a respeito desse versículo que a gente está meditando, tá? Ele diz o seguinte: a piedade começa em casa. É um mau testemunho para a fé cristã proclamar a religião e negligenciar as pessoas vinculadas a nós pelos laços de sangue. Esse comentarista, ele está aqui em suas palavras dizendo que a religião, a vida com Deus, a piedade começa em casa. Às vezes nós achamos, que a nossa vida religiosa vai ser realmente aplicada, vivida e praticada num culto público. Mas aqui o comentarista está deixando claro que a ideia que Paulo quer passar para a gente aqui é que a nossa vida religiosa já começa na casa, com a família. Compreende? Muito bem. Vamos também entender que a religião deve ser exercitada de dois modos na família. Olha, ele diz aqui que, no texto que nós lemos, ele diz assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro, note, a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar a seus progenitores. Então, nessa versão, ele traz duas formas de nós exercermos a piedade na família. Quais são essas formas? É isso que a gente vai ver. Primeiro, cuidando dos familiares. Na versão NVI diz assim: cuidando, no gerúndio, cuidando de sua própria família. Isso quer dizer que este cuidado é contínuo, não pode parar, por isso está no verbo, no tempo gerúndio, tá? É um cuidado contínuo. Eu não posso deixar de cuidar do meu familiar. É um cuidado que eu vou ter sempre com ele. Por isso, então, na versão NVI, traz essa ideia, tá? E retribuindo o bem recebido pelos familiares, pois o texto na NVI diz: e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Na versão atualizada diz: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa, ou seja, a casa que não é a casa literal, a casa que se refere aos familiares. Então ele tem que aprender a exercer a piedade com seus familiares, tá? E a recompensar seus progenitores. Recompensar aqui é no sentido de quê? De beneficiar, de dar aquilo que eles precisam, retribuindo o bem que eles fizeram para eles. No caso, filhos e netos. Também vamos entender que a religião exercitada na família agrada a Deus. Todos nós temos o desejo, o interesse de fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. Nós temos essa preocupação. Muitas das vezes, quando a gente começa a enfrentar algum tipo de problema, logo vem essa pergunta assim: será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que eu estou desagradando a Deus? Será que eu estou fora da vontade de Deus? Por que eu estou passando por isso? Já aconteceu isso contigo? Isso acontece com todo mundo. Então a gente tem essa preocupação de estar no centro da vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. E aqui Paulo está revelando para nós que
colocar a piedade em prática na família agrada a Deus. Ou seja, Deus, Ele se agrada quando Ele vê o seu filho cuidando dos familiares. Olha o que Paulo diz aí para a gente aqui, olha só. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, olha o que diz o texto, pois isto é aceitável diante de Deus. Já na versão NVI diz assim, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Meus irmãos, depois que eu fiz esse estudo, depois que eu compreendi essas verdades, a minha visão sobre família mudou drasticamente. Porque à medida em que eu fui aprendendo essas lições, eu fui compreendendo que a maneira como eu lido com a minha família pode agradar ou desagradar a Deus. E eu entendi que para eu agradar a Deus, eu tenho que ter atitudes corretas com os meus familiares. E a atitude correta que eu tenho com meus familiares é cuidando de cada um deles. Logo, se eu não cuido da minha família, eu estou fazendo algo que desagrada a Deus. E como um servo de Deus, como alguém que crê em Deus, como alguém que serve a Deus, então, isso me chamou muita atenção e me fez entender que, como um servo de Deus, eu preciso dar atenção à minha família, uma vez que eu quero agradá-lo. E aqui Paulo deixa bem claro que a atitude de cuidar dos familiares, de recompensar os familiares, isso é aceitável, isso agrada a Deus. Portanto, quando você cuida da sua família, você está fazendo algo que agrada a Deus. Deus aprova essa atitude, ok? Muito bem. E aí, meus irmãos, essa palavra aceitável tem a ver com adoração. Essa palavra, pois isso agrada a Deus, tem a ver com essa ação de Deus receber uma ação sua e Ele aceitar. Quando que a gente vê essa expressão, isso é aceitável a Deus? Isso nos remete lá para Gênesis capítulo 4, quando Abel e Caim ofereceram as suas ofertas para Deus. E se você ler o texto de Gênesis capítulo 4, você vai lembrar que Deus, Ele não aceitou nem Caim e sua oferta, ao passo que Ele aceitou Abel e sua oferta. Ou seja, aquilo que Caim ofereceu para Deus, Ele rejeitou. Aquilo que Abel ofereceu para Deus, Ele aceitou. É por isso que Paulo, ele diz que quando você cuida da família, isso é um ato de piedade, é um ato de adoração. É como se você estivesse prestando um culto para Deus, fazendo algo que Ele aceita aquilo como algo agradável. Percebe? Então, você tem que entender que a adoração não consiste só em você orar na hora do culto, louvar na hora do culto, ouvir a mensagem na hora do culto, ofertar ou dizimar na hora do culto, mas na hora em que você está cuidando do teu familiar, você está adorando a Deus, porque Ele está aceitando aquilo como algo agradável para Ele. Percebe? Muito bem. Por isso, amados, que lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, há um mandamento para os filhos em relação aos pais. E nesse texto, em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, vou ler na versão NVI, vocês podem ler na versão de vocês, diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Qual é a responsabilidade dos filhos para com os pais, irmãos? Segundo esse texto. Hein, irmãos?
Qual é a responsabilidade dos filhos para com os pais nesse texto? Honrar. Quando o filho ou a filha ou os filhos honram os seus pais, eles estão cumprindo um mandamento divino. É isso que Deus espera dos filhos, que eles honrem seus pais. E o resultado dessa obediência é vida longa. Os filhos terão vida longa, ou seja, longevidade, por honrarem seus pais. Percebem agora que no dia a dia você vai encontrar adolescentes e jovens perdendo a vida cedo, exatamente porque o seu estilo de vida não honra os seus pais. Filhos rebeldes, desobedientes, filhos que desonram os pais, você pode esperar que vai acontecer alguma coisa. Alguma tragédia vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer que vai ceifar a vida dessa pessoa. É o que a gente mais tem visto. Você sabia que no último censo do IBGE 2023 cresceu a violência? E sabe quem são as maiores vítimas de homicídio? Adolescentes e jovens. Por quê? Porque foram jovens que resolveram viver uma vida promíscua, uma vida nas drogas, uma vida no crime, uma vida na violência. Eu me lembro, certa vez, postaram, não sei se vocês viram no YouTube, uma troca de tiros da polícia com bandidos no Rio de Janeiro, sobre um viaduto. E aí, um dos jovens foi pego dentro lá de um canal no Rio de Janeiro, ali em Leopoldina. Eu conheço aquela região ali. E aí ele tentou fugir e pulou lá dentro do canal lá, e a polícia foi lá e pegou ele. E quando eles estavam resgatando o filho do canal, a mãe chegou. E a mãe em desespero: meu filho, eu falei para você não viver nessa vida. Quantas vezes eu disse para você não andar com esses colegas seus, com essa gente. Eu falei para você, eu disse. Olha aí, olha a situação que você está vivendo. E numa dessa ele poderia ter perdido a vida. Percebe, irmãos? Por isso, então, que os filhos devem honrar os pais. Mas o que é que o sistema do mundo está querendo colocar na cabeça dos filhos? Que eles não têm obrigação nenhuma de honrar os pais, que eles podem viver do jeito que eles quiserem. E aí, irmãos, é isso aí, ó. Jovens perdendo a vida facilmente, adolescentes perdendo a vida. Esses dias eu vi um vídeo aí de uns 5 jovens dentro do carro, fazendo loucura dentro do carro, sofreram um acidente, morreram. Isso aí. Entendeu? Então, é importante a gente atentar para esse mandamento do Senhor. Segunda razão pela qual nós precisamos cuidar da família. A primeira razão, só lembrando, que cuidar da família é praticar a religião. Você não pode esquecer isso, tá bom? Talvez você não vai lembrar de tudo que eu vou falar, mas pelo menos grave a verdade que são os motivos para você cuidar da sua família. Primeiro motivo, eu devo cuidar da minha família porque eu estou praticando a religião. Eu estou adorando a Deus, eu estou servindo a Deus, cuidando da minha família. Amém, meus irmãos? Beleza. Segundo, cuidar da família é um ato genuinamente cristão. Isso aqui, irmãos, foi assim um negócio que me chocou. Quando eu comecei a estudar esse texto aqui pela primeira vez, isso aqui mexeu comigo. Porque como até então eu não tinha parado para meditar nesse texto, estudar, analisar, depois que eu entendi, eu confesso para vocês que para mim foi um impacto muito grande e fez eu reavaliar o meu cristianismo. Por quê, pastor? Veja o que diz o versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa,
que ele diz aí, irmãos? Tem negado a fé e é pior do que o descrente. Gente, quando eu li esse texto, eu falei, nossa, o negócio é mais sério do que eu imaginava. Note, irmãos, ele diz assim na versão revista e atualizada: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, ele afirma, tem negado a fé, e é pior do que os descrentes. Eu vou ler agora na versão NVI para vocês, ouçam. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então vamos lá, vamos entender esse texto melhor. O cristão que descuida da sua família está negando a sua fé. Porque o texto diz assim, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé. Que isso? Quer dizer, pastor, que se eu não cuidar da minha esposa, eu estou me apostatando? Eu estou dizendo que eu não sou crente, que eu não creio mais, que eu não tenho fé. É exatamente isso. Quer dizer que se eu não cuidar dos meus filhos, eu estou com esta atitude negando a minha fé? Exatamente. Quer dizer que se eu não cuidar dos meus pais, eu estou negando a minha fé? Isso mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Percebe como que o negócio é mais sério que você imagina? Então, gente, olha só. A gente vai aprender que só esse versículo aqui, que descuidar da família é ateísmo na prática. Quando uma pessoa conscientemente se nega a cuidar dos seus familiares, não quero, não vou cuidar, ele está assumindo uma postura ateísta. Ele está agindo como um ateu aos olhos de Deus. Porque Paulo diz assim, acompanhe aí comigo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado o que, gente? A fé. Sabe o que é negar a fé? É dizer, eu não creio. Eu não confio. Olha, quem é que nega a fé? Quem é que diz que não crê em nada? O ateu. É o ateísmo na prática, gente. Oi. Exatamente. Percebe então, gente, como que o negócio é sério? Então, a gente pode dizer, eu creio, eu confio, mas se na hora eu não quero cuidar da minha família, eu sou um ateu. Porque para Deus, a fé, ela tem obras. Percebe? E as obras da fé se manifestam no cuidado com a família. Se eu não quero cuidar dos meus familiares, estou negando a minha fé. Logo, estou sendo ateu. Entendeu? E um comentarista disse o seguinte, olha, ouça esse comentário. Deixar de cumprir com o cuidado básico e o sustento de um membro da família é a mesma coisa que negar a fé. Pois ninguém pode afirmar amor e fidelidade a Deus e, ao mesmo tempo, negligenciar a família. Entendeu? Segundo, descuidar da família é apostasia. A Bíblia, em linguagem contemporânea, há uma Bíblia em linguagem contemporânea, que traduz assim um texto. Olha como é que é a tradução dessa Bíblia. Qualquer um que não cuide dos membros necessitados da família está rejeitando a fé. É pior que se recusar a crer. Presta atenção, irmãos. Está rejeitando a fé. O que é apostasia? É rejeitar a fé. É rejeitar Deus. Eu não creio em Deus, eu não quero mais crer em Deus.
Isso é rejeitar a fé. Isso é apostasia, tá? Descuidar da família é um ato de irreverência. Calvino diz o seguinte, interpretando esse texto, fazendo um comentário desse texto, olha o que Calvino diz. Ele diz que aqueles que não cuidam dos seus, e especialmente de sua própria casa, têm negado a fé. E com muita razão, pois não é possível haver reverência para com Deus quando uma pessoa se desvencilha de todo e qualquer sentimento de humanidade. A fé que nos transforma em filhos de Deus jamais permitirá que hajamos num mínimo grau abaixo dos próprios seres brutos. Tal desumanidade é franco desprezo por Deus e a negação da fé. Percebeu? Se uma pessoa se diz crente e ela é tão desumana que não cuida dos seus familiares, pelo amor de Deus, é algo assim extremamente absurdo e irreverente aos olhos de Deus, tá? O cristão que cuida de sua família que descuida, da sua família, está sendo pior que um descrente. Você está vendo como é que Paulo ele vai piorando mais o quadro ainda para mostrar para a gente o quanto é importante cuidarmos da família, gente? Primeiro, o descuido da família é um ato de apostasia, é uma prática de um ateu, é uma irreverência aos olhos de Deus. Agora ele vai mais longe. Ele vai dizer o seguinte, que quem não cuida da família é pior que um descrente. Olha o que ele diz aí. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Por que ele diz que é pior que um descrente? Porque tem descrente, irmãos, que cuida da família. Você não precisa ser crente para cuidar da família. Você só precisa ter coerência, bom senso, amor pelos seus familiares, para você cuidar da família. Agora, quando ele diz aqui que a pessoa torna-se pior que um descrente, é porque o nível da pessoa é tão inferior, é tão lá para baixo, que ele escreve, é pior que um descrente. Ou seja, ele está longe de ser crente. Está longe de ser uma pessoa piedosa. Está entendendo? É isso aí. E aí, sobre isso, irmãos, a gente vai entender que, quando Paulo fala que ele é pior que um descrente, significa dizer que essa pessoa, espiritualmente, ela é inferior em comparação com o descrente. Aqui um paralelo. Paulo está comparando, tal pessoa que não cuida da família é pior que um descrente. Ele está abaixo, ele é inferior. Entendeu? Ele socialmente também é inferior com relação aos incrédulos. Não só espiritualmente ele é inferior ao incrédulo, mas socialmente também ele é inferior ao descrente. Porque, como eu já disse, tem descrente que cuida da família. Absurdo é você imaginar um crente cristão que adora a Deus negligenciar a família, tá bom? E aí vem então o comentarista, mais uma vez, William MacDonald, diz o seguinte: a fé cristã sustenta de forma consistente que os verdadeiros cristãos devem cuidar um do outro. Quando há falha nesse comportamento, o cristão nega pelos seus atos as verdades ensinadas pelo cristianismo. Tal pessoa é pior do que os descrentes, pela simples razão de que muitos não cristãos demonstram amor e cuidado por seus familiares. É isso que torna uma pessoa que diz que é crente e não cuida da sua família inferior ao descrente. Tem descrente que ama. E como é que nós demonstramos o nosso amor pelos nossos familiares? Cuidando deles. Quantos entenderam? Digam amém. Estamos caminhando para o final. Terceira razão pela qual você e eu devemos cuidar da nossa família. Cuidar da família
é uma responsabilidade do cristão. É um dever, é uma obrigação. Por quê? O texto diz assim, versículo 16. Agora a gente vai para o outro versículo, tá? Que vai destacar esse ponto da responsabilidade do cristão. Vamos ler. Se alguma crente, note como que Paulo está colocando as coisas nesse texto. Ele não está dizendo se alguma pessoa, ele está dizendo se alguma crente tem viúvas em sua família. O que ele diz aí? Socorras! E não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então veja só, Paulo está orientando Timóteo. Timóteo, se há uma crente na igreja, ele está se referindo a crente, tá? Não é aos mundanos, não é qualquer pessoa, ele está falando para uma crente. Se há alguma crente, se alguma crente tem viúvas em sua família, socorras. Aqui não é uma sugestão, o verbo está no imperativo, é uma instrução, é um mandamento, é uma ordem. Então, veja bem, vamos imaginar que na sua família há uma pessoa crente. Aqui ele está se referindo à mulher crente. E esta mulher crente tem viúvas na sua família. O que ele diz que ele tem que fazer? Socorra. É você que tem que socorrer. Não coloque essa responsabilidade sobre a igreja. Essa responsabilidade é sua. Por isso ele diz, socorra. É imperativo. É um tom de ordenança, de ordem, mandamento. É você que tem que fazer isso. A igreja vai cuidar de quem não tem família, de quem não tem familiares para cuidar. Mas se você tem, é você, mulher crente, que tem que cuidar, que tem que socorrer. Então, gente, o cristão tem a obrigação de cuidar dos seus familiares. Não pode transferir a sua responsabilidade para a igreja. O cristão tem que entender que a igreja tem a obrigação de cuidar de pessoas realmente necessitadas que não têm familiares. Então, eu preciso ter isso na minha mente. A responsabilidade de cuidar dos meus familiares é minha, não é da igreja. Ok? Então, por isso que eu tenho que socorrer. Tá certo? Bom, gente, vamos às conclusões do que nós aprendemos aqui. Primeiro, a religião é praticada quando cuidamos dos nossos familiares. Todas as vezes que você tem um ato de cuidado com um membro da sua família, você está praticando a religião. Primeiro ponto. Segundo ponto, a fé é confirmada quando nós cuidamos dos nossos familiares. Todas as vezes que você tem um gesto de cuidado com o seu familiar, você está provando que você é crente, que você realmente tem fé. Tá? E em último lugar, o dever do cristão é cumprido quando ele cuida dos seus familiares. Eu estou sendo cristão de verdade? Estou cumprindo com o meu papel de cristão? Está cuidando da família? Então você está cuidando, você está fazendo a vontade de Deus, você está cumprindo o seu papel, você está obedecendo à vontade de Deus, à palavra de Deus. Você está executando aquilo que Deus espera de você. Beleza, dever cumprido. Entendeu? São essas três verdades que nós aprendemos aqui nessa noite. E aí, para a gente começar a pensar de que forma nós vamos colocar esses princípios em práticas. Vamos responder algumas perguntas que vão nos ajudar nesse sentido, tá bom? Primeiro, quais são as necessidades dos seus familiares? Pastor, eu entendi, já caiu aqui, a ficha caiu, nossa, eu entendi,
Meu Deus do céu, eu tenho que cuidar da minha família. Como é que eu começo cuidando da minha família? Primeiro, descubra as necessidades dos seus familiares. Qual é a necessidade do seu cônjuge? Qual é a necessidade dos seus filhos? Qual é a necessidade dos seus pais? Trabalhe em cima dessas necessidades. Você trabalhando em cima dessas necessidades, você vai estar cuidando dos seus familiares. Beleza? Segundo, como podemos suprir as necessidades dos nossos familiares? Então, tu tem que botar essa segunda pergunta no teu caderninho. Bom, meu filho tem essa necessidade. Como é que eu vou suprir essas necessidades? Assim, 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 assim. Agora é na prática. Minha mulher tem essas necessidades. Como é que eu vou ajudar ela? Como é que eu vou cuidar dela diante dessas necessidades? Assim, 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 assim. Meus pais têm essas necessidades. Como que eu posso suprir essas necessidades? Desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Vá lá e põe em prática. Assim você vai estar cuidando do seu familiar. Beleza? E por último, qual integrante da nossa família que está precisando de cuidado? Se você constituiu uma família, casado, tem filhos, essa agora é a sua família. Então, teu papel é cuidar da sua família. Tá? Casou, você constituiu uma família. Então, você tem que parar para entender agora. Espera aí. Quem está precisando de cuidado aqui? É meu esposo? É minha esposa? São meus filhos? Você tem que detectar isso, você tem que perceber isso. E focar naquele que está precisando de cuidado. Então, por exemplo, é o seu filho? Volte a atenção para ele. Comece a conversar com ele. Comece a ajudá-lo nas dificuldades, nas necessidades, nos problemas que ele está enfrentando. É assim, gente. Ah, não é o filho. É quem? É o cônjuge. Então, volte atenção para o cônjuge. E leva toda a família também a ajudar aquele cônjuge. Chama os filhos, olha, se é a esposa, filhos, olha só, a mãe de vocês está com problema de saúde, não tem condições mais de fazer tudo aqui em casa, então todo mundo aqui vai colaborar. Está entendido? Fulano, tu vai ter essa responsabilidade, Ciclano, você vai ter essa responsabilidade, porque tua mãe está enferma, está doente, ela não pode mais cuidar. Então agora é a gente que tem que cuidar dela. Está vendo como é que é o negócio na prática? É desse jeito. Entendeu? Quem entendeu, diga amém. Então, meus irmãos, pastor, o que eu tenho que fazer ao sair por aquela porta? Vá cuidar da sua família. Cuide de cada familiar seu. Cuide da sua esposa, cuide do seu filho, cuide dos seus pais, veja quais são as necessidades. Por quê? Deixa eu te mostrar a realidade de hoje. E veja se eu estou falando alguma coisa que não é verdade. A triste realidade da família brasileira hoje. A ausência dos pais, filhos que não desfrutam da presença dos pais, descaso dos filhos, pais que são abandonados na velhice pelos filhos, violência doméstica, maridos que agridem suas esposas, filhos que agridem seus pais, divórcio, alto índice de divórcio, drogas, filhos envolvidos nas drogas, falta de disciplina, filhos que não são disciplinados pelos pais. Gente, o que eu mais vejo é eu sair na rua, eu vejo essa cena. O filho quase batendo na mãe, o filho desrespeitando a mãe, o filho se rebelando contra a mãe. Nossa, se você entrar em banco, o que você mais vê isso acontecer? E a mãe não faz nada, o pai não faz nada. Está lá o filho pintando e bordando, totalmente indisciplinado. Sabe o que é isso? Isso é descuido. O pai que se nega a disciplinar o seu filho está dizendo para o filho o seguinte: eu não te amo, não me importo com você, eu não estou nem aí para você, faz o que você quiser, destrói-se a si mesmo. Se você ler Provérbios, Provérbios vai ensinar exatamente isso, gente.
Quem ama a disciplina, pai que ama o filho, senta a vara no filho até ele se corrigir. Está lá escrito lá, irmãos. Mas quando o pai diz, não, deixa ele. Aí sabe o que você vai aprender na Bíblia também? Que filho que não apanhou dos pais, bate nos pais. Sabia disso? Bate mesmo, bate literalmente. E eu já vi muitos pais apanharem de filhos, porque esses filhos não sofreram disciplina. Então, como diz os nossos irmãos assembleanos, vigia na terra, irmão. Vigia na terra para você não ter problema nesse sentido. Amém, meus irmãos? Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ajude a cuidar da nossa família. A responsabilidade é grande, não é verdade? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós oramos nesse momento para que o Senhor agora nos ajude a colocar em prática o que nós aprendemos nessa noite. Nós queremos ser verdadeiros adoradores e aprendemos que o verdadeiro adorador cuida da sua família. Queremos ser crentes de verdades. Não queremos negar a nossa fé. Não queremos ser pior que os descrentes. Então, por favor, Pai, nos ajude a cuidar da nossa família. E além disso, nós entendemos que é uma responsabilidade nossa. Não é uma responsabilidade da igreja. É uma responsabilidade minha cuidar dos meus familiares. Então, Senhor, enche o nosso coração de amor, de paciência, de misericórdia, de compaixão, de bondade para com os nossos familiares. Nos dê a sabedoria de como nós podemos, ó Deus, suprir as suas necessidades, de como podemos cuidar de cada um deles, de discernir quem hoje está precisando dos nossos cuidados e nós não negligenciarmos isso que é tão importante aos teus olhos. Obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, nos abençoe, nos conduza, ó Deus, de acordo com a tua vontade e que o Senhor nos dê força, graça para colocar em prática o que nós aprendemos. Em nome de Jesus, amém. Marita, gostaria de dar alguns avisos importantes que você lembra. Eu sou meio esquecido, se não tiver anotado eu esqueço mesmo, não tem jeito. Bom, domingo que vem, pelo que eu me lembro, vai ter Santa Ceia no domingo de noite, não é isso? De manhã também? Ah, sim, a Assembleia com toda a igreja, domingo pela manhã, tá? A partir das 9 horas. Domingo de noite vai ter a Santa Ceia, vai ter a escola bíblica normal, né? No domingo? Não? Culto normal então. Depois a Assembleia. Beleza. Oi, querida. Como? Sábado, célula de jovens, que horas? 7h30 na casa da Mariana. Beleza, então depois a irmã passa para mim o endereço para a gente poder colocar lá, tá? Ok. Sexta-feira, reunião de oração, 19h30, tá bom? Tem mais alguma coisa para falar? Não, né? Ah, sim, o pastor Jesus não pôde vir hoje porque está com problemas de saúde, problemas pessoais, então pediu para comunicar a vocês e por isso que eu estou ministrando aqui no lugar deles. Inclusive, a gente vai orar por ele e pela esposa dele, tá bom? Vamos ficar de pé para a gente orar? Sim. Domingo de manhã tem reunião de oração, 8 da manhã. Beleza, tá jóia. Então tá aí anunciado, domingo de manhã, 8 horas da manhã, reunião de oração antes do culto, tá bom? Vamos orar. Pai, nós queremos orar nesse momento pelo pastor Geazi, que está enfrentando o problema de saúde, que está vivendo um momento, ó Deus, que precisa do teu cuidado. Tanto ele quanto a sua esposa, que tem, Senhor, enfrentado luta com a sua saúde. Ó Deus, nós cremos que Tu és o Deus dos impossíveis, nós cremos que o Senhor faz milagres. Então nós rogamos ao Senhor que Tu tenhas misericórdia, Senhor, tanto do pastor quanto da sua esposa, e que o Senhor restaure a saúde dos dois, que o Senhor cuide deles, Pai. Nós sabemos que à medida que a idade vai avançando, ó Deus, nosso corpo vai ficando cada vez mais fraco, mais debilitado, mais limitado, mas nós confiamos no Senhor. Entregamos o pastor Geazi, a sua esposa,
suas filhas também, Senhor, que enfrentam lutas na área da saúde. Toma cada uma delas nas tuas mãos. Obrigado por essa noite, por cada irmão aqui presente, por aqueles que nos acompanharam pela live. Leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um aqui presente, com aqueles que nos assistem pela live e com toda a igreja espalhada pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Não deixe de cumprimentar o seu irmão. Vai na paz de Jesus e até sexta-feira, se assim Deus nos permitir. Lembrando que a live de hoje está gravada, vai ficar lá no canal da igreja, tá bom? Se você quiser compartilhar essa mensagem com alguém, pode enviar para ela, tá legal?